Um outro importante conceito na mecânica lagrangiana é o conceito de trabalho virtual. O trabalho virtual é o trabalho realizado considerando um deslocamento virtual. Trabalho, por definição, é igual ao produto interno da força externa aplicada pelo deslocamento para para um dado ponto material. O trabalho realizado sobre aquele ponto material é o produto interno da força aplicada àquele ponto material, multiplicado pelo deslocamento daquele ponto. Se esse deslocamento for um deslocamento virtual, então nós temos um trabalho virtual. Ou seja, se esse deslocamento não aconteceu de fato, mas ele é um deslocamento potencial, nós temos uma espécie de trabalho potencial também, que é o trabalho virtual. E se nós então computarmos esse produto interno para cada um dos elementos de massa do nosso corpo, considerando cada uma das forças aplicadas, e somarmos as contribuições correspondentes, aqui a contribuição A e a contribuição B, nós teremos então o trabalho virtual total. Esse trabalho virtual total, ele pode ser calculado lembrando que cada deslocamento virtual pode ser escrito como o jacobiano do mapa de cinemática direta associada àquele ponto material, à posição daquele ponto material, vezes o vetor de variações das variáveis de configuração. Né? Então, quando nós fazemos a substituição dessas expressões para os deslocamentos virtuais na expressão do trabalho virtual total, como foi feito aqui, nós conseguimos isolar o vetor de variações das configurações, das variáveis de configuração. É um vetor coluna. E aqui do lado esquerdo, nós temos um vetor linha. Vejam que, no caso geral, a força, esse vetor transposto, ele tem um número de componentes igual à dimensão do espaço de trabalho. Então eu tenho a componente x, tenho a componente y e tenho a componente z da força. Esse vetor transposto é um vetor linha. E a matriz jacobiana, aqui mostrada, ela é uma matriz, como já vimos, com 3 linhas e n colunas. Portanto, essa multiplicação produzirá um vetor linha, que será somado a outro vetor linha, e se nós tivéssemos outras forças aplicadas a outras posições de um corpo rígido, nós continuaríamos somando, né, essas contribuições, e é muito importante aqui salientar, né, que associado a cada vetor força externa, nós temos o jacobiano do mapa de cinemática direta associado ao ponto de aplicação da força. Né? Todas essas contribuições somadas vão produzir o que nós vamos chamar de força generalizada e será um vetor transposto, como aqui mostrado, né, um vetor linha com n elementos, onde n é a dimensão do espaço de configurações, é o número de variáveis de configuração do nosso mecanismo. Né? E assim, então, podemos definir a chamada força generalizada dessa maneira. A força generalizada, então, é a soma das parcelas formadas pelas matrizes jacobianas transpostas multiplicadas pelas forças externas aplicadas, onde as matrizes jacobianas correspondem aos mapas de cinemática direta dos pontos de aplicação das forças. Tendo escrito dessa maneira e já tendo definido o trabalho virtual, nós vemos que o trabalho virtual total pode ser escrito então como o produto interno das forças generalizadas pelo vetor de variações nas variáveis de configuração. Embora as forças generalizadas, né, isso aqui vai ser um vetor,
vetor com N componentes, um vetor coluna, né? Embora cada uma dessas componentes não precise ter dimensão de força em newtons, né, uma vez que nos interessa esse produto, né? O produto sim terá unidade de energia, joules. E aqui o que é interessante também salientar é que nós somos capazes, portanto, né, de calcular o trabalho virtual no espaço de configurações, né, diretamente. E no espaço de configurações, ΔQ é livre, é arbitrário, né? Então essa é a grande vantagem, como nós vamos ver mais à frente, né? Ao lidarmos com as variações das variáveis de configuração, nós implicitamente estamos considerando os vínculos, as restrições cinemáticas associadas a um mecanismo robótico qualquer, sem termos que levar esses vínculos, essas restrições, explicitamente em consideração por meio do cômputo, né, das forças de ação e reação para cada um dos vínculos. Usando essa abordagem de Euler-Lagrange, nós trabalhamos no espaço de configurações diretamente. Essa é a grande vantagem dessa abordagem. Uma coisa interessante também é que no cálculo do trabalho virtual total, nós lançamos mão, né, dos produtos internos das forças aplicadas pelos deslocamentos virtuais. Só que em muitos casos, para muitos problemas, nós temos mais claramente definidos os torques externos ao invés das forças externas. Então, quando nós temos torques externos e não queremos substituir cada um desses torques externos por binários de forças que produziriam, né, o mesmo torque equivalente, isso poderia ser feito também e usaríamos apenas forças e deslocamentos virtuais tradicionais. Mas se nós quisermos incorporar esses torques diretamente ao nosso modelo, basta que nós utilizemos também esses deslocamentos virtuais angulares, aqui representados como delta θ1, delta θ2 e assim por diante, né? Esses deslocamentos angulares virtuais, eles são definidos associados às velocidades angulares das partes do robô, dos corpos rígidos, né, que formam o nosso mecanismo. Então a ideia é que cada deslocamento virtual angular ele possa ser visto como a velocidade angular durante o intervalo infinitesimal de tempo, né, esse deslocamento infinitesimal angular, né, virtual, porque não necessariamente vai ocorrer. Se a gente conseguir representar, então, esse deslocamento angular dessa forma, né, a gente consegue usar, é possível, né, usar diretamente os torques externos, sem substituí-los por binários de forças, no cômputo do trabalho virtual total, né? E é claro que eles também, consequentemente, vão ser incorporados na expressão da força generalizada. Como já dito antes, né, a ideia é que esse deslocamento virtual angular ele esteja associado à velocidade angular, né? E a ideia é que a posição, né, a atitude, a orientação espacial do corpo, o iésimo corpo, né, aqui NQ é o número de partes componentes do robô, para a iésima parte, se a gente tem uma certa orientação espacial, a mudança nessa orientação espacial ela pode ser escrita dessa maneira, como se cada um dos componentes desse vetor, posição, variação ou deslocamento, né, virtual angular, e depende das variáveis de configuração também, né? Imaginem que eu tivesse um robô antropomórfico com todas as juntas revolutas. Então, a orientação espacial de uma das partes do robô, próxima ao efetuador final, por exemplo, dependeria, né, de todos os ângulos das juntas anteriores, né, como nós vimos na nossa revisão de cinemática de robôs, né?
Então, a orientação final dessa parte do manipulador antropomórfico dependeria então das várias variáveis de configuração do robô, que são os ângulos das juntas revolutas, né? Certo? E aqui uma coisa interessante é que nós podemos relacionar, nós vamos usar esse fato mais tarde, uma segunda vez, nós podemos escrever essa derivada parcial de cada um dos elementos desse vetor de deslocamento angular virtual dessa maneira aqui. Ou seja, existe uma igualdade entre essas duas matrizes aqui mostradas no slide, né? E essa igualdade ela está associada com o seguinte: suponha que nós queiramos calcular a velocidade angular de um dardo corpo rígido que forma o robô. Como a velocidade angular é essa derivada temporal da orientação espacial do robô, a gente poderia escrever então que a velocidade angular da iésima parte do robô seria então igual à derivada parcial da orientação espacial do iésimo corpo em relação à primeira variável de configuração vezes a derivada da variável de configuração mais a derivada parcial da orientação espacial do iésima parte do robô em relação à segunda variável de configuração multiplicada pela taxa de variação da segunda configuração e assim por diante, né? Até a derivada parcial da posição espacial, da orientação da iésima parte do robô em relação à nésima variável de configuração multiplicado por qn ponto. Dessa expressão aqui, a gente vê imediatamente que a derivada parcial da velocidade angular da iésima parte do robô em relação, por exemplo, a velocidade, né, a taxa de variação da segunda variável de configuração, por exemplo, né, só a título de exemplo, corresponde a esse fator, né, esse fator que multiplica Q2 ponto. Os outros fatores não dependem de Q2 ponto. Então significa que essa derivada parcial é de fato igual à derivada parcial da orientação em relação a Q2. Né? E como isso é verdade para tanto Q1, Q2, Q3 até Qn, né? Para todos os elementos, essa igualdade aqui ela é válida. Então nós podemos escrever essa expressão, né, da variação do deslocamento virtual angular em função da dependência da velocidade angular do corpo com a taxa de variação das variáveis de configuração. Né? Mais tarde isso aqui será bastante útil para nós, mas aqui nesse ponto já vale a pena chamar a atenção, porque a ideia é como, né, incorporar torques externos à expressão da força generalizada. E é usual nós conhecermos a expressão da velocidade angular de uma dada parte em função das taxas de variação das variáveis de configuração. Então fica um pouco mais fácil escrever a força generalizada em relação à parte que depende dos torques externos, né, usando de fato essas expressões aqui, ao invés das derivadas parciais da orientação espacial em relação às configurações. É comum a gente usar essas expressões aqui. Né? Mas é bom lembrar, né, então, que a força generalizada será, de fato, a soma de todas as contribuições, tanto as forças externas, com os jacobianos dos pontos de aplicação dessas forças, quanto os torques externos, com o que seriam os jacobianos, né, associados à dependência das velocidades angulares de cada uma das partes em relação às taxas de variação das configurações.
Finalmente, duas observações importantes a respeito do cômputo da força generalizada. Primeiro, quando a gente incorpora os torques externos, né, quando a gente tem o desejo de fazer isso, é preciso lembrar que não faz sentido pensar em ponto de aplicação do vetor torque, né? O torque, parecido com a velocidade angular, é uma grandeza que está definida para corpos rígidos. Então a gente só pensa no torque aplicado ao corpo rígido, né? Não existe um ponto de aplicação para o torque. E é por isso que na expressão da força generalizada, a incorporação dos torques externos depende também de uma grandeza, que é a velocidade angular, do corpo e não do ponto de aplicação do torque, porque não faz sentido esse conceito de ponto de aplicação do torque, né? Já a velocidade angular é mesmo uma grandeza associada a todo o corpo rígido, né? Em segundo lugar, toda vez que nós formos incorporar esses torques externos produzidos, por exemplo, por motores elétricos que estão presos a juntas revolutas de um manipulador robótico, por exemplo, né? Ou seja, uma junta revoluta unindo duas partes do robô, e esse torque produzido por um motor, nós temos que lembrar que se a carcaça do motor está presa a uma das partes e o rotor está preso a outra parte, ao aplicarmos um torque externo via o acionamento desse motor elétrico, um torque será aplicado a uma parte e o torque de reação correspondente, de mesma direção em sentido contrário, será aplicado à parte onde a carcaça, né, onde o corpo do motor está preso, né? E alguém poderia pensar, então serão anulados os efeitos, né, correspondentes. Mas na verdade o torque de reação não será anulado. Por quê? Se nós voltamos aqui na expressão anterior da força generalizada, para esse caso em particular, é como se nós disséssemos, por exemplo, que esse torque externo 2 ele fosse igual a menos o torque externo 1. Mas como está aplicado a uma outra parte, essa matriz aqui é diferente dessa outra matriz. Então, não haverá um cancelamento. Não se pode dizer, né, que haverá um cancelamento no caso geral. É aquela mesma conclusão que obtemos quando estudamos mecânica e vimos que as forças de ação e reação elas não se anulam porque elas são aplicadas a corpos diferentes, né? Entretanto, também, já que falamos de ação e reação, esse é o caso de um torque externo aplicado por um motor, né, na junta revoluta de um robô. Mas na formulação lagrangiana, essa que nós estamos desenvolvendo aqui, é importante frisar que as forças de ação e reação internas, né, devidas à necessidade de manutenção das restrições cinemáticas, dos vínculos entre as partes, essas forças de ação e reação, como nós veremos a seguir, elas não precisam ser representadas, né? Aqui na força generalizada final, o que nós estamos representando são somente forças e torques externos, associados às forças externas, os seus pontos de aplicação, né, os jacobianos aqui, associados aos pontos de aplicação das forças externas e associados aos torques externos, essas matrizes de derivadas parciais das velocidades angulares de cada uma das partes em relação às derivadas temporais das configurações.